Os recursos para fiscalizações trabalhistas e operações de combate ao trabalho escravo foram cortados quase pela metade no governo Bolsonaro. E para 2021 a verba será menor ainda. Os recursos que já chegaram a somar 67 milhões de reais em 2015 e no ano que vem serão em torno de 24 milhões de reais. Essa menor verba destinada para a área de acordo com o Sistema de Planejamento e Orçamento do Ministério da Economia. A reportagem é de Larissa Borer. Na comparação com a média dos anos anteriores, o repasse de verba para fiscalizações trabalhistas e operações de combate ao trabalho escravo durante o governo Bolsonaro tem diminuído. Segundo o Sistema de Planejamento e Orçamento do Ministério da Economia, entre 2013 e 2018, a verba para essa área foi em média de 55 milhões de reais por ano. Em 2019, essa média diminuiu para 29 milhões de reais. E em 2021, o valor será ainda menor. O presidente do SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Carlos Fernando da Silva Filho, comenta a importância da fiscalização trabalhista no Brasil, ainda mais depois da reforma feita durante o governo de Michel Temer. Sem fiscais e sem orçamento, não há fiscalização. E daí, os infratores da lei seguem impunes, continuando a explorar os seus trabalhadores, os trabalhadores brasileiros que têm direitos constitucionalmente garantidos. A fiscalização do trabalho existe para atuar no sentido de impedir que essas práticas de exploração do direito e de negação do direito dos trabalhadores sigam sem a punição prevista por lei, né? Segundo a presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a juíza Noêmia Porto, a Auditoria Fiscal do Trabalho no Brasil encontra-se com déficit de ocupação de cargos. O número de auditores fiscais não é o suficiente para dar conta das atividades, explica Noêmia. É sempre bom lembrar que a Auditoria Fiscal do Trabalho no Brasil encontra-se com grave déficit em termos de ocupação de cargos. Há milhares de cargos vagos e, portanto, o número de auditores fiscais do trabalho não é suficiente para dar conta do desempenho que se espera, que é justamente o de fiscalização eficiente do cumprimento da legislação laboral, para que não haja aprofundamento das desigualdades no campo social trabalhista. Aria Loraldo do Nascimento, secretário nacional da pasta de Relações do Trabalho da Central Única dos Trabalhadores, avalia que dar continuidade à política de cortes nas fiscalizações do trabalho e a própria reforma trabalhista de 2017 deixam clara a intenção do governo de manter a classe trabalhadora sem garantia e proteção. O corte nas verbas destinada à fiscalização para 2021, ela se justifica a visão que esse governo e o próprio governo do Temer tem em relação à classe trabalhadora. Eles querem uma classe trabalhadora que não tenha qualquer tipo de garantia, qualquer tipo de proteção. E nesse sentido, a falta de fiscalização, a falta de recursos é a garantia que os maus empresários têm de que poderão agir livremente sem qualquer tipo de preocupação. A deficiência no provimento de cargos, a redução orçamentária e a desestruturação do Ministério do Trabalho são sinais de alerta não só para o país, mas para a comunidade internacional, diz Noêmia Porto, presidente da ANAMATRA. Na verdade, na visão da ANAMATRA, a deficiência no provimento de cargos, a redução orçamentária e a desestruturação do Ministério do Trabalho são sinais claros de alerta. Alerta também para a comunidade internacional quanto aos mecanismos que são utilizados para o recuo na defesa e proteção dos direitos fundamentais e humanos das pessoas que necessitam do trabalho para viver, com graves prejuízos para a segurança social e para o desenvolvimento econômico sustentável, além das violações à Constituição e às normas internacionais do trabalho que foram ratificadas pelo Brasil. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.